Olá, meu nome é Rodrigo, sou acadêmico de Física Licenciatura da UFSM e continuando nossa série de vídeos sobre grandezas físicas vetoriais, continuamos a nossa pequena revisão sobre vetores, ferramenta matemática fundamental para que possamos fazer o estudo dos movimentos de lançamento horizontal e lançamento oblíquo, mais à frente o estudo de forças, pois é muito complicado a gente conseguir estudar um movimento em duas dimensões diretamente, então a gente usa essa ferramenta para simplificar o nosso estudo, então ela vem para ajudar, não é para complicar, né? Então você utilizando vetores e a decomposição de vetores, que é o nosso assunto dessa aula aqui, você pode trabalhar com esse mesmo vetor nas componentes horizontal e vertical, o que facilita e muito o nosso estudo, porque a gente já sabe trabalhar nessa condição. A gente já tem as equações ali do movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado, então fica muito mais fácil da gente estudar o movimento, obter informações dele, velocidade, aceleração e por aí vai. Então a decomposição de vetores em um vetor qualquer, que forma um certo ângulo com a horizontal, como podemos obter as componentes x e y desse vetor? Então, como é que a gente vai obter essas componentes para que facilite nossos cálculos, né? Então, a gente tem um vetor A, que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal, um ângulo A qualquer, não tem nada a ver expressamente com aceleração, poderia ser, mas não é o caso, só para exemplificar. Então, a componente x do vetor A, ela vai ser obtida então pela a seguinte equação, né? Ax é igual ao A, né, ao módulo do vetor, vezes o cosseno do ângulo que ele forma com a horizontal. Da onde a gente tira essa equação? Basicamente do teorema de Pitágoras. A gente vai ver que as componentes x e y formam um triângulo retângulo, e dentro desse triângulo retângulo eu consigo aplicar algumas identidades matemáticas, seno, cosseno. Para esse caso aqui eu tenho que o cosseno do ângulo do vetor que é formado com a horizontal é igual. A definição de cosseno é o quê? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que é o cateto adjacente naquele caso ali? É o próprio AX, que eu quero encontrar, e a hipotenusa é o próprio vetor A. Então, aqui nessa figura a gente consegue observar melhor. Então, o AX na parte inferior, adjacente ao ângulo, né, ao lado do ângulo, né, junto ao ângulo de 45 graus, e a nossa hipotenusa, então, é o próprio vetor A. Da mesma forma, então, a gente já pôde ver ali que a nossa componente y, ela vai ser obtida através do seno. Então, é basicamente a mesma equação, porém, ao invés de cosseno, eu utilizo o seno do ângulo, naquele caso 45 graus, né, e lembrando a definição, então, de seno, né, de onde vem essa equação, então, seno o que é? É o cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa, que é o próprio vetor A. Então, eu basicamente substituo então, o cateto oposto pelo AY sobre a hipotenusa, que é o próprio A. É só isolar então o nosso AY e eu vou ter a equação de cima aqui, que é o A vezes o seno do ângulo. Então, um pequeno exemplo aqui, suponha que o módulo do vetor A é igual a 10 unidades, então eu tenho que AX é igual ao módulo de A vezes o cosseno de θ, que é igual a 10, e o cosseno de 45 eu obtenho através de tabelas aí de seno e cosseno dos principais ângulos, né? 30, 45 e 60 graus. Para o cosseno de 45, numa tabela eu encontro o seguinte valor, que é raiz de 2 sobre 2. Aqui, basicamente, o que eu fiz foi simplificar o 10 com o 2, né? 10 dividido por 2 é 5. Então, eu tenho que AX é igual a 5 vezes raiz de 2. Utilizando uma calculadora, eu tenho um valor, o valor aproximado aqui do AX, né? Na verdade, esse é 0,7 mais alguma coisa ali. Depois da vírgula, eu estou considerando duas casas depois da vírgula ali. Então, esse seria o valor de AX. Então,
novamente a figura, dessa vez a componente Y, ao invés de estar fechando o triângulo, ela está sobre o eixo Y. Não muda nada na questão do módulo do AY, é a mesma coisa. Ela fechando o triângulo só fica mais fácil da gente entender como a gente utiliza o teorema de Pitágoras, né? Mas basicamente quando a gente fala em componentes x e y, é justamente a projeção desse vetor no eixo x e no eixo y. Podemos observar agora na nossa simulação. Então basicamente o que eu tenho aqui é um vetor A qualquer, e eu tenho as projeções dele no eixo Y e a projeção dele no eixo X. Então se eu movimentar ele aqui, ó, eu posso entender melhor o que é essa projeção que eu estou falando. Ó, percebam que eu só movimentei o vetor, eu não alterei o valor dele. Então a projeção também continua igual. É só uma projeção. Porém essa projeção vai ajudar a gente em estudos posteriores. Então aqui eu simplifico ele, coincidindo o início desse vetor com a origem desse sistema. Mas se eu movimentar ele dentro do sistema, não altera nem o valor dele e nem o valor das componentes, mantendo, obviamente, o valor dele e o ângulo que ele forma com a horizontal. Tá ok? Então, muito obrigado.